E aí pessoal, tudo bom? Vamos para mais um vídeo, né? Eu vou falar hoje sobre a informação descentralizada e distribuída, tá? Que seria o que nós estamos vivendo hoje, tá? Então, vou fazer primeiro um apanhado muito rápido aí sobre como ver essa evolução, né? E qual a importância disso no nosso dia a dia, né? Tá? Isso ajuda a explicar o nosso hoje, o aqui, agora, tá? Então é isso aí, tá? Então, vamos lá. O que acontecia? Até os anos de 1400 alguma coisa, a informação ela era muito restrita e ela tava onde? Ela estava nesses monastérios, nesses conventos, trancada a sete chaves, né? Então pouquíssimas pessoas tinham acesso à informação, os livros, né? Então nessa época, o que acontecia? Poucas pessoas, assim, o número de pessoas que eram alfabetizadas, que conseguiam ler, eram poucas, né? E mais difícil ainda era o acesso aos livros, né? Então, grande parte do acervo de livros que tinha na época, eles estavam trancafiados em monastérios, né? E o acesso era muito difícil, era restrito a um certo grupo de pessoas. Então, com isso, a história, a informação, ela ficava na mão de poucos, né? Ela ficava muito restrita, você não tinha esse acesso, né? Os livros, como que eles existiam? Você tinha um livro, aí para você fazer uma cópia desse livro, você pegava um monge lá, tal, e ele copiava, com aquela letra toda rebuscada, uma página ou duas por dia no máximo que ele copiava. No dia seguinte passava mais algumas horas copiando mais uma página. Então era um negócio muito artesanal, a quantidade de livros que tinha no mundo era irrisória, era muito pequena, né? E com isso a informação que todos esses livros tinham, tá bom? Aí em 1430, né, veio o alemão lá, o Gutenberg, né? Gutenberg. Ele inventou a imprensa, né? E com a imprensa o que aconteceu? Rapidamente começou-se a fabricar livros, né? Então, por exemplo, a Bíblia foi foi o primeiro livro a ser fabricado, né? A ser produzido em massa, né? Então as pessoas começaram a ter acesso até a Bíblia e ter acesso as pessoas mesmo a ler a Bíblia. Então aquela interpretação meio enviesada daquele pároco, daquele padre, daquele pastor que estava ali, de repente você via ali o texto da Bíblia e fala, pô, o cara está falando nada disso, né? Então isso começou a fomentar muitas transformações sociais, porque a informação é poder, não tem como, informação é sempre poder, né? Isso aí, rapidamente, passados uns anos, aí, nem 100 anos, acho, já veio a reforma, né, que é o protestantismo, né, veio por conta disso, né? Então, o que aconteceu? Só essa, você vê como é que só essa virada de chave, que foi a invenção da imprensa e começar a se produzir livros, né? Isso aí alavancou o que depois veio a se chamar o iluminismo, né? Então, aquele negócio, estava a massa, né? A grande população, tudo, estava no obscurantismo, não tinha acesso à informação, ao conhecimento, e a partir do momento que o livro ele ficou uma coisa, entre aspas, muito mais acessível, muito mais comum do que era super restrito, então só isso aí já deu um boom, né? Foi o iluminismo, tá bom? Esse iluminismo ele trouxe transformações, né? Ele transformou as monarquias absolutistas, né? Que o rei, o imperador, ele era o governante que não tinha, assim, ele mandava e desmandava, ele não tinha freios, não tinha nada. Isso tudo com as ideias, com esse acesso à informação, fomentou o quê? Fomentou a queda desses monarcas aí, né? Ou então a transformação dessas monarquias absolutistas em monarquias constitucionalistas, democráticas, com parlamento, parari, parará, né? Então, houve uma transformação. Essa primeira transformação que eu vejo assim grande, que foi a imprensa, ela também desagou aí na Revolução Francesa e na independência americana e na República Americana. Só para fazer uma ideia como a informação ela é muito importante. Aí a próxima mudança de chave assim, importante na parte de informação aconteceu com o telégrafo, né?
Porque que acontece? Até a época do telégrafo, como é que era a informação, ela corria, uma informação. O cara pegava uma carta, qualquer coisa, tal, que ele queria passar informação, era geralmente colocado ali no mensageiro. O mensageiro pegava geralmente uma tração animal, né? Uma carroça, uma carruagem, ou então um cavalo, né? E se dirigia até o local. Então o negócio era muito lento. Então, pensa bem, uma notícia para sair da Inglaterra e até Paris, ou vice-versa, de Paris até Inglaterra, ou lá, de Paris até Inglaterra. O cara tinha que pegar ali, andar quilômetros e quilômetros de Paris até a costa francesa, né? Aí pegar um barco, que na época era um barco tudo a vela, tal, vento, atravessar o Canal da Mancha. Aí o Canal da Mancha pegava outro cavalo, tal, para se deslocar até Londres, né? Então, quer dizer, a informação ela tinha uma velocidade limitada pelos próprios meios de transporte. A velocidade da informação era a mesma velocidade com que se conseguia se transportar na época, né? Então, quando inventou o telégrafo, você não precisava fazer tudo isso aí. Basta você passar uma mensagem aqui, o cara recebia a mensagem já lá, né? Então, isso aí aumentou a velocidade da informação. O telégrafo ele veio ali, pum, né? Uma coisa que demorava, uma notícia que demorava dias para chegar, começou a chegar em poucos minutos, né? Poucos minutos. Então, o telégrafo é outra mudança de chave, tá? O que aconteceu vamos colocar aí, com o telégrafo, por exemplo, os Estados Unidos, eles cheio de cidadezinhas pequenas, cada cidadezinha com o seu jornal, né? E aquele jornal, ele é muito ligado ali às notícias daquela comunidade, daquela cidadezinha, daquele vilarejo, né? Mas tinha aquelas notícias mais abrangentes, que eram de interesse geral, tipo assassinato lá do Abraham Lincoln, né, o presidente e tal, essas notícias que... Então, o que acontecia? Foi criada as agências de notícias nessa época do telégrafo, criaram-se agências de notícias, né? Por exemplo, os Estados Unidos era a Associated Press, né? A Reuters na Inglaterra, né? A DPA, a Deutsche Press, a Genter na Alemanha, né? Na Itália, a ANSA, né? Agência Nacional Stampa Associata, né? A F na Espanha, e assim vai, né? Na França, a AFP, né? Agências France Press, né? Então, cada lugar começou a criar suas agências de notícia. Então, o que acontecia? Essas agências de notícia, ela recebia aquelas notícias que eram de âmbito mais geral, né? E as redações desses jornais locais, ele pegava, se comunicava lá, eles recebiam um telégrafo, né, uma mensagem daquela notícia que tinha acontecido. Então, rapidamente aquela notícia ela se espalhava pelos 4 cantos do país, né, rapidamente, por exemplo, Estados Unidos. Então, chegava lá na Associated Express, balearam coisa, ele morreu lá, o Abraham Lincoln, né? Aí essa agência pegava e divulgava essa notícia, aí os jornais locais, eles noticiavam essa notícia, mais as notícias locais. Então, isso aí veio fazer o que? O telégrafo, ele veio a dar uma agilidade na notícia que não existia. A notícia era muito lenta, aí ela começou a correr na velocidade da eletricidade, né? Então, praticamente instantâneo, né? Aí, qual foi outra virada de chave que deu uma mudança no mundo como um todo, né? Foi o rádio, né? O rádio, ele nasceu ali na virada do século XIX para o século XX, né? E aí, o que aconteceu? E aí, logo, rapidamente, as estações de rádio, elas se multiplicaram, o pessoal começou a comprar aparelhos de rádio para ouvir música, programa e tal, e notícias, tá? Então, as notícias também chegavam através do rádio. Então, o que aconteceu? O que aconteceu com esse novo, vamos dizer assim, esse novo aparato de divulgação de informação que foi o rádio? Ele massificou.
Porque que acontece? Antes a notícia, o cara tinha que comprar, vinha ali da agência de notícias, vinha para o jornal rodava, publicava, e aí só aquelas pessoas que compravam e tal tinham acesso àquela informação. A partir do momento que teve o rádio, todo mundo começou, que se popularizou, começou a ter o rádio, então o que que aconteceu? A notícia, além de ser rápida, ela foi massificada. De vez ela ser, vamos dizer assim, só para um grupo menor, né? Ela atingiu as massas. Então as massas, ela estava ali o dia inteiro com o rádio ligado, como se faz até hoje ainda no Nordeste, né? Deixa o rádio ligado. E daqui, de tempo em tempo, tem uma notícia e tal, né? Vai vindo as notícias, as informações, as notícias vão chegando ali na população, né? Isso aí também fez também mudou assim a dinâmica mundial. Por quê? O que acontece? Os políticos, que eles se adaptam muito rapidamente às novas situações, então o rádio, essa massificação de notícias, né, ela deu um grande poder, tá, para a mídia. Então a mídia ficou muito poderosa. A partir do momento que o governante ele consegue cooptar essa mídia só fala o que ele autoriza, você entendeu? E o que ele não autoriza, ele censura, ele não deixa, ele persegue. A partir do momento que os governos, eles pegaram aí, uma parte desses governos, eles pegaram e eles cooptaram a mídia, com mão de ferro a mídia, o que aconteceu? Isso aí foi uma sacada de propaganda governamental massificada, massificou a propaganda do governo, né? Isso aí deu subsídio, ele deu assim um ambiente propício para nascer o quê? Para nascer os ditadores, porque daí o cara faz aqueles discursos inflamados, parari parará, a mídia só vai lá e só elogia, só passa pano, não mostra as coisas erradas, não mostra o perigo, não mostra nada, e esses caras vão cada vez mais dominando a massa com a sua narrativa, com a manipulação da informação, né? A manipulação da informação. Então isso aí foi crescendo e desagou nos ditadores aí, os maiores ditadores do século passado, né? Então teve ditadores, a Europa teve ditadores a rodo. Então vamos colocar, vamos colocar os pequenos primeiro. Teve Salazar em Portugal, teve o Franco na Espanha, aí teve na Alemanha o cara do bigodinho, né? Aí teve na Itália lá o Careca, lá o Mussum, né? Só não estou dizendo os nomes inteiros aqui por causa de restrição também. Então teve essa, né, na União Soviética o Stalin, né, o Lenin, depois o Stalin. Então isso aí ajudou, ela fomentou assim a proliferação de ditadores mundo afora. Ela deu subsídio, né? Então era uma comunicação direta, o cara chegava, pegava ali o microfone e já falava direto para as massas, né? Isso aí é um contato que a massa teve com uma coisa que não tinha. Então as massas foram facilmente captadas por esse novo meio de se comunicar, né? Isso aí gerou tudo que gerou no século passado, né? Então, o que a gente tem que ver? Tem que ver o seguinte: informação, ela é poder, né? É uma coisa poderosa. Ela não é uma coisa. Tanto é que você pode ver que, por exemplo, documentos de governo que você vê, por exemplo, o caso Watergate, alguns casos, tal, o assassinato do Kennedy e tal. Pô, os caras põem sigilo de 50, 100 anos. Então, você não tem acesso aos documentos do próprio governo para saber realmente o que aconteceu na época. Então eles só abrem esse acesso 50, 100 anos depois, quando já como é que se diz, aqueles personagens, aquelas pessoas, né, que participaram, que estavam envolvidas no desenrolar daqueles acontecimentos, elas já nem são mais vivas, né? Então, quando aquelas circunstâncias já não fazem mais sentido, já se passou muito tempo. Então, só lá na frente que o cara deixa acesso a isso. Você vê como a informação,
é uma coisa preciosa e poderosa. Então é por isso que os governos autoritários, eles não querem que eu, você, qualquer um, tenha esse acesso fácil à informação, porque isso aí ele perde poder, né? O governo autoritário, a partir do momento que o povo ele tem acesso à informação e uma informação diversificada e distribuída, o governo ele perde esse poder sobre o povo de manipular a informação e tudo mais, né? Então é isso, né? Quando o governo ele tem através dessa informação massificada que o governo tem através da grande mídia, né? Se essa mídia está cooptada, isso é muito perigoso, tá? É perigoso por quê? Porque o que acontece? Eles conseguem jogar uma narrativa, o grande público, e o grande público, se ele não tem um contraponto, não tem alguém, não tem uma imprensa livre para falar, você entendeu? Aquilo vai ser digerido, vai ser intrugido, a pessoa vai aceitar aquilo como verdade, né? Então fica muito fácil o governo dominar o povo quando a mídia ela está cooptada pelo governo, tá? Então a mídia boa, ela tem que prezar pela sua independência do governo. O que acontece? Ela não pode depender, por exemplo, se um grupo de mídia ele veicula propaganda do governo, o que acontece? Ele já criou uma dependência financeira do governo. Então essa mídia ela já fica pisando em ovos, porque ela fala assim, pô, se eu pegar aqui, bater no governo, eu mostrar esse escândalo, isso, aquilo, o governo, vai que o cara lá ó, do governo, ele vai e tira a verba de publicidade que eles colocaram aqui na nossa empresa, a gente quebra, né? Nós estamos ferrados. Então você vê como é que é. É muito a mídia que acaba como se assim, fazendo propaganda, verba de publicidade para o governo, é uma mídia contaminada. Por quê? Porque ela perde a independência. Ela tem uma dependência econômica do governo, e essa dependência econômica do governo, essa dependência contamina o critério dela. Ela vai ser uma mídia passapano, vamos dizer assim, né? Então vamos lá, a última que nós falamos foi o rádio e telefone, né? O rádio. E agora, finalmente, o que aconteceu aí que foi libertador, né? Para o mundo livre, foi a internet, tá? Então o que acontece? A internet veio vindo, cada vez mais pessoas com acesso à internet, isso, aquilo, aí surgindo as redes sociais, né? Aí também o meio de comunicação através desses aplicativos, WhatsApp, Telegram e por aí vai. Então isso que acontece? Isso aí quebrou, né? Lembra antigamente, pô, eu tenho parentes em Portugal, você fazia uma ligação internacional, nossa, né? Ficava assim, né? Porque, porra, o negócio era caro pra cacete, você não podia trocar uma ideia ali e tal, porque, nossa, vinha uma facada na conta de telefone, né? Então, isso aí acabou. Hoje você conversa via WhatsApp, videochamada, né? Isso aí tudo graças ao quê? À internet. Então a internet, ela trouxe um acesso, ela democratizou a informação, né? Então, que democratizou também a produção de conteúdo. Então, que acontece? Vamos diferenciar primeiro, tá? Uma coisa, por exemplo, a mídia usa muito isso. Ela confunde muito o consumidor dessa mídia tradicional entre informação e opinião. Então, o que acontece? Pegou fogo em tal edifício, ou estourou um vulcão. Morreu tantas pessoas. Isso é uma informação, tá? A partir do momento ela pegou fogo no edifício porque as autoridades são negligentes, ela já está pondo a opinião dela, você entendeu? Ela já está fazendo um juízo ali. Então é bom separar, e muitas vezes o que acontece? A mídia ela coloca uma opinião, né? Uma opinião como que essa opinião fosse uma verdade. Então ela cria uma narrativa, né? E ela não avisa
dizer, o leitor, o consumidor dessa mídia, que aquilo se trata de uma opinião do veículo, né, que tá fazendo a divulgação disso. Então é muito importante a gente diferenciar isso, a informação da opinião, tá? A informação é uma coisa e a opinião, todo mundo tem direito à opinião. A Folha de São Paulo, o Estadão, o Grupo Globo, você entendeu? Qualquer um tem direito à opinião, desde que fique claro o que é informação, o que é você não tentar distorcer através da opinião, tentar distorcer aquela informação, tá? Existem mil maneiras de você apresentar aquela informação de maneira a dar um sentido oposto ou deturbado daquilo do que aquilo realmente é. É muito comum isso, tá? Infelizmente a mídia faz isso todo dia, toda hora, com a maior cara lavada, né? E ela devia ter vergonha na cara de fazer uma coisa dessa para o público. Mas é porque acontece. A mídia, ela tinha um monopólio da informação, tá? Da divulgação da informação. Então o que acontecia? Ela tinha o monopólio de poder selecionar os fatos, acontecimentos, informações que interessavam, os que não interessavam, põe ali debaixo do pano, debaixo da mesa, esconde, não divulga, você entendeu? E também de emplacar uma narrativa. Então era muito fácil você destruir, por exemplo, como é que chama? Destruir a reputação, essa palavra, né? Você destruir a reputação de uma pessoa, do jeito que você dava notícia, do jeito que você fazia. Então, um caso clássico foi a escola base, né? Se você der um Google aí, você vai achar. Essa escola, acho que é a escola base, uma coisa assim. Então, o que acontece? Teve uma suspeita que tinha abuso de criança lá. Aí, o que acontece? A mídia pegou e divulgou aquilo como um fato certo, né? Aí o povo recebeu aquela notícia, foi para a porta da escola, entrou lá dentro, depredou tudo, acabou com a vida do casal, que era um casal já meio de idade, acho que orientais, que eram donos da escola, acabou tudo. Aí foram investigando, foram ver, não era nada daquilo, não teve abuso nenhum, você entendeu? Mas aí já os cara foram execrados, destruíram o patrimônio dele, acabaram com a vida desse casal. E aí? Então aquele negócio da responsabilidade, a mídia, ela tem uma responsabilidade muito grande, só que ela não está exercendo essa responsabilidade hoje em dia. Ela está sendo relapsa, ela está sendo parcial, o que ela não devia ser, tá? A mídia, ela pode torcer por um candidato natural, desde que ela deixe isso claro. Olha, eu sou a informação é essa e a minha posição política é de direita, é de esquerda, é de centro. Tá valendo, pode fazer qualquer coisa, desde que ela informe o seu público sobre isso, tá? Então o que aconteceu? Com a mídia, ela perdeu esse monopólio, tá? E o governo, essa mídia nossa, ela sempre foi muito ligada, grande parte dela, a grande maioria, cooptada às verbas públicas de propaganda do governo. Então ela foi ali junto com o governo, né? Sempre foi parceira do governo, mas é assim, né? E a partir do momento que entrou um outro governo que cortou essas verbas, virou o capeta para a mídia, né? Então vamos fazer do cara o capeta encarnado na terra, né? Foi o que aconteceu, né? E já o outro que entrou agora aqui, não, isso aí era ruim, mas agora é bom. Não, ele era ruim e tal, aconteceu. Fui até preso, mas agora o cara é bom, o cara é bom. E é o que está acontecendo, né? Então, emplacar a narrativa. Então a mídia é isso, ela perdeu a narrativa, ela perdeu o poder da narrativa, por quê? Porque teve o contraponto das redes sociais, da internet. Então, a partir do momento que nem eu estou criando conteúdo aqui e vou publicar esse conteúdo daqui a pouco, por exemplo, você está vendo ele, tá? Então, isso aí para a mídia não interessa, tá? Porque esse acesso, tanto da produção do conteúdo,
quanto ao acesso de você que está ouvindo, de acessar o meu conteúdo, outro e outro, e daí você raciocinar, o que o Rubens está falando está errado, o Rubens está falando está mais ou menos certo, o que ele está falando está certo, como se assim, tem sentido, concordo com ele. Então, cabe a você que está me ouvindo, você fazer um valor de juízo daquilo que você ouve. Você não é nenhum imbecil. Então você não precisa acreditar em mim. Você pode dar um Google e pesquisar, você pode ver outros vídeos de outras pessoas e tirar um juízo. Tá? A partir do momento que a mídia perdeu, que você era obrigado a ter informação só da mídia, e aquela mídia ela é uma mídia muito compacta, muito uniforme, falando sempre o mesmo discurso, você comprava sempre aquele discurso como ok, porra, isso aí é o que é o suprassumo, é isso mesmo, tal, você entendeu? Então você não tinha um contraponto, né? Você não tinha um contraponto, hoje em dia tem. E a partir do momento que eles perderam esse monopólio, tanto da informação, quanto da criação de conteúdo. A criação de conteúdo também foi democratizada, qualquer um pode produzir conteúdo e qualquer um pode acessar esses conteúdos produzidos. Você não precisa mais comer no prato da mídia, você pode formar o seu conhecimento, a sua opinião com outros conteúdos fora da grande mídia, né? Ter acesso às outras informações que a grande mídia não divulga, como se diz, por conveniência, ela deixa de divulgar aquelas informações por conveniência, você tem acesso em outras coisas. Pô, isso aí furou, né? Isso aí furou, assim, feriu de morte, né, a grande mídia. Então a grande mídia, o que aconteceu? Ela simplesmente ela está assim muito ressentida com isso. Então, o que está acontecendo no dia de hoje? Essas forças, a grande mídia, as forças políticas se reorganizando para fazer o quê? Para tentar de uma maneira ou de outra voltar ao status quo, ao estado antigo, onde eles tinham o monopólio da informação, o monopólio da opinião, tá? Só eles podiam produzir opinião e dar informação do jeito que bem lhes conviesse, né? Então eles estão tentando isso, fazendo o quê? Tentando colocar regrinhas que é para censurar, né? Para dificultar o acesso. E se esse produtor de conteúdo aí, ele está falando coisas inconvenientes, vamos desmonetizar ele, Então é para isso que nós caminhamos, infelizmente, mas eu acho que é um caminho sem volta. Assim como a invenção da imprensa pelo Gutenberg foi um caminho sem volta, né? Aí depois teve o telégrafo também foi um caminho sem volta, o rádio foi um caminho sem volta, a internet também é um caminho sem volta. Então, sempre que acontece uma tecnologia nova que ela muda, né, as regras do jogo, ela muda o jeito que você recebe a informação e tudo mais, isso sempre acarreta uma mudança social muito grande, né? O que a gente pode ver é o seguinte, a primeira assim, sintoma que aconteceu quando as informações descentralizadas, distribuídas começaram a vir. Quem fala muito essa frase, você pode procurar o Peter lá no ANCAP, anarcocapitalista, ele fala muito isso aí, informação descentralizada e distribuída. O primeiro fenômeno palpável a nível mundial foi o quê? Foi a Primavera Árabe. O pessoal começou a se informar, fazer grupo e tal, e aí derrubaram o Gaddafi na Líbia, na Tunísia, aí teve no Egito, na Argélia, foi a Primavera Árabe, né? Teve um pega pra capar lá, né, meu, do caramba. Aqui no Brasil, o que aconteceu? Vinha tudo dominado, tudo na boa. Aí em 2013, aquele negócio da passagem de ônibus, aquilo foi estopim pro gigante acordou. Por quê? Por causa da informação descentralizada, distribuída, todo mundo percebeu que, apesar de toda a mídia falar que estava tudo bem, o governo estava bem, a Dilma estava bem, não, estava tudo muito ruim. A gente estava cansado de tanto desgoverno, de um governo inepto, né, muito ruim, né? Então não compramos a narrativa da vida e aquilo foi a gota d'água para, chega desse governo, deixa o saco, não tirar essa mulher tá aí. E foi o que foi, deu o impeachment da Dilma. Então
é um caminho sem volta, né? Então o sistema, quando eu falo sistema, eu falo as forças políticas, né? Que dominam o Brasil, que dominam o mundo, porque isso aí está acontecendo mundo afora, então seria a nível mundial. Então as forças políticas e a velha mídia, né? Que grande parte está junto com as forças políticas do mundo afora, eles estão aí batendo cabeça para tentar contornar isso aí e voltar ao status quo, mas não vão conseguir, tá? Eu agradeço você que chegou até aqui, tá? Agradeço de coração, deixa seu comentário, é muito importante, né? E vamos que vamos para os próximos vídeos, divulgar. Se você achou esse vídeo relevante, divulgue para os seus contatos, tá? E vamos, acho que informação é poder, então eu sei que assim, a minha contribuição, por menor que seja, é uma contribuição e é isso que me move, tá bom? Vou ficando por aqui, né? Forte abraço, é Deus conosco, tamo junto.